receber ao vosso irmão Hugo Guevara. Declarando a todos vocês, abençoados com todas as bênçãos, no nome do meu pai Melquisedeque e no nome da minha mãe, o Arcanjo Miguel. Para o dia de hoje, continuamos com o tema A Ordem de Melquisedeque, a Dispensação da Ira, segunda parte. Lembrando que já tratamos dessa primeira parte, tratamos de dois aspectos muito interessantes, conhecidos como a ira profetizada e as razões ou motivações dessa ira. Para a edição de hoje, trazemos os dois pontos finais desses 4 pilares sobre os quais repousamos esse tema, no que vamos tratar o primeiro ponto desse tema de hoje, dessa segunda parte, sobre quem será derramada sua ira, e da mesma maneira vamos tratar como último ponto como se manifestará sua ira. Então, para dar início a essa parte, no tema de hoje, sobre quem será derramada sua ira, vamos a Gênesis, capítulo 3, versículo 15, onde nos diz a palavra: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente sua. Essa te ferirá na cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui há algo bem interessante de observar, abençoados, que é uma tremenda ilustração que a própria palavra nos mostra e que nossos pais nos permitem entender para esses tempos, a respeito do que ocorreu ali no Jardim do Éden, a famosa caída do homem, ou da ação, da desobediência de Adão e de Eva, na qual o nosso pai profere umas palavras, que são as que estão ali marcadas no verso 15 do capítulo 3, onde diz para a serpente, entendendo que o termo serpente, tal como nos ensinou o edificador na dispensação passada, que a serpente não era um réptil, senão que era Adão, dando-nos claramente a entender que quando ele está se dirigindo a essa pessoa, a pessoa de Adão, olhe você o que diz: e porei inimizade entre ti, ou seja, está se dirigindo a ele, a Adão, mas aparece uma figura muito interessante, onde diz entre ti e a mulher. Mas então alguém diria, e isso era o que acreditávamos por séculos e gerações, de que essa mulher era Eva? Mas não. Lembrem que Eva foi tirada da costela de Adão, e então era da mesma semente. Então a pergunta que se faz é: olhe, então quem é essa outra mulher? Pois muito simples, abençoados. O próprio texto explica, quando você diz que essa inimizade será posta entre Adão e a mulher, e então amplia o conceito e amplia o significado quando diz: e entre tua semente, ou seja, entre a semente de Adão e a semente sua, como quem diz, ali ao lado de papai estava uma mulher. A pergunta é: quem seria essa mulher, abençoados? Quando nós claramente vemos no momento da criação do homem que diz, e Deus disse, façamos, e nossa mãe nos explicou que aí estavam os dois, e disse claramente a palavra que a imagem de Deus os criou. Então saiu varão e fêmea. Então quando está falando de Deus, lembre-se que Deus é 2 em 1. Então quando está falando dessa semente, que estará essa inimizade contra a semente de Adão, está falando da semente da mulher, ou seja, da mãe. Lembre-se daquele tema, gerados e paridos espiritualmente, onde entendemos precisamente que nós somos gerados, ou seja, somos dessa semente. Então aí começa a tomar corpo. Então quando vem a pergunta, olha, e sobre quem derramará Deus sua ira? Bom, desde aí começamos a identificar sobre quem é uma semente, mas a coisa não para aí, a coisa segue mais adiante, e olhe você como vai se ampliando. Quando você vai a Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, olha o que é algo bem interessante ali, no capítulo 9, no verso 21 ao 22. Diz: ou não tem poder o oleiro sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar sua ira, outra vez volta a aparecer a palavrinha ira, olha que importante, e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira
preparados para a destruição? Imagine você, isso é algo que já está pronto para que sobre eles se efetue, se cumpra essa ira divina. Então, quando vem a pergunta, ouça, sobre quem? Ou seja, já vimos que a ira estava profetizada, já entendemos a motivação e as razões de sua ira. Então, agora começamos a compreender sobre quem será derramada essa ira. Então, o ponto ainda se amplia muito mais quando vamos ali mesmo em Romanos, no capítulo 8, dos versos 7 a 8. Olha o que diz, Romanos 8, do verso 7 a 8. Porquanto os desígnios da carne são inimizade contra Deus, pois não se sujeitam à lei de Deus, nem tampouco podem, e os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Olha, aqui aparece um ponto muito interessante que nos leva a entender a razão pela qual tivemos que entrar nesse processo em que nossa mãe nos levou de purificação, embranquecimento e limpeza. Por que razão? Porque todos temos carne. Então, o que diz ali? Os desígnios da carne não se sujeitam. Veja que importante, repito, porquanto os desígnios da carne são inimizade contra Deus, pois não se sujeitam à lei de Deus. Qual é a lei de Deus, abençoados? A lei do Espírito de vida, que nossa mãe já nos explicou agora, nem tampouco podem. Ou seja, que a carne não pode se tornar boa? Não, a carne não pode ser boa, abençoado. Então, o que se fez basicamente, lembre-se que se derrubou a Babilônia aqui em nossas mentes. Hoje em dia, o nosso espírito está completamente em domínio e controle de toda a situação. E por essa razão, ainda que a carne queira sugerir coisas, já não pode dominar. Por essa razão, sim, você de momento viu e você dirá, mas como assim? Hoje todavia se manifesta. Sim, certamente se manifestam coisas, mas não notou algo? Que em você, por exemplo, há uma atitude mais humilde? Por exemplo, que em você há uma atitude mais tolerante? Que para você perdoar é mais fácil? Que, por exemplo, conduzir certas situações de carne que no passado te governavam era uma carga pesada para você. Hoje em dia você as dirige com muita facilidade, como se diz, com um braço atrás e lutando com uma mão só? É por isso, abençoado, porque entramos precisamente nesse processo, é para isso que falamos isso. E isso eu gosto de dar muita ênfase nessas coisas, porque para nós foi dada uma recomendação há muito tempo. Tenha cuidado com os detalhes. Essa é uma recomendação que acho que todos devemos ter muito clara. Então, quando alguém entra para olhar os detalhes, então alguém diz: olhe, isso é certo, hoje em dia está acontecendo comigo e mais. Nós fazemos o convite àqueles escolhidos que foram enganados. Ouça-me bem, aqui estamos fazendo o convite. Estamos fazendo o convite aos escolhidos que foram enganados. Lembre-se que Mateus 24 fala que, se fosse possível, esses personagens que estão por aí rondando, fazendo maldades, esses personagens enganariam ainda aos escolhidos, sendo a eles uns falsos profetas e apresentando o Cristo que não corresponde a essa dispensação, ou seja, o que Mateus chamou de um falso Cristo. Então, a eles fazemos esse convite e mais, fazemos esse desafio, porque evidentemente isso é o que hoje nós podemos apresentar. Nós somos cartas que podem ser lidas a respeito do que nossa mãe projetou. Y como lo que ella ha planteado Definitivamente está se cumprindo. Nós somos essa evidência. Hoje em dia nós podemos atestar, e você pode falar com qualquer abençoado que esteja debaixo dessa cobertura e ele te dirá: sim, eu tive situações, a carne quis me molestar, mas nunca a carne voltou a me agoniar da mesma maneira que fazia antes de entrarmos nessa dispensação, de estar frente ao Arcanjo Miguel e de viver o que hoje estamos vivendo. Ou seja, são coisas que vocês devem considerar, e repito, e convidamos a esses abençoados, o convidamos que façam essa prova. Mas continuemos. Veja você, falando de Mateus, não Mateus 24 nesse caso, mas falando de Mateus lá no capítulo 13, há um detalhe que quero remarcar. Lembre-se que estamos nesse terceiro ponto dos 4 pilares que estamos tratando, desse pilar no qual estamos falando sobre quem vem essa ira, sobre quem vai se desatar essa ira. Então aí
Indefectivelmente temos que chegar a Mateus 13, mas eu quero convidar especificamente a que demos uma revisadinha nos versos 37 ao 43. Veja você que interessante, diz: respondendo ele, disse-lhes, aqui está falando da parábola do trigo e do joio, está claro. O que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que a semeou é o diabo. Esse diabo está com D minúscula, quer dizer isso, é um gênero, ou seja, gênero carne. E a ceifa é o fim do século, e os ceifeiros são os anjos. Assim como se arranca o joio e se queima no fogo, assim será o fim desse século. Atenção com essa expressão, o fim desse século. Lembre-se que são sinais. Muitas vezes as pessoas andam perguntando pelos sinais que o sol, que a lua, sim, tudo isso existe também, obviamente, mas há outros sinais que são os sinais enquadrados no contexto teológico da palavra. Quando diz, por exemplo, coisas como as que dizia lá, que líamos em uma passagem anterior, na primeira parte, lá na carta do apóstolo de João, quando fala dos anticristos, que a manifestação do anticristo e a identificação desse anticristo como o anti-Miguel, que é Pedro, pois se manifestaria e seria um sinal do fim dos tempos. Bom, aqui é igual. Aqui esse detalhe é muito importante que você o considere e tenha presente para que se localize no espaço temporal da profecia. Então, quando diz: assim como se arranca o joio, se queima no fogo, assim será no fim desse século. Enviará o Filho do Homem a seus anjos, e eles colherão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que cometem iniquidade, e lançará na fornalha de fogo, e ali será o choro e ranger de dentes. Então, veja bem, atenção com esse detalhe, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Anote esse ponto, porque agora vou fazer uma comparação muito linda com o ministério da nossa mãe. O que tem ouvidos, veja bem como diz o que eu estou dizendo, anote. O que tem ouvido para ouvir, já sabe o que tem que fazer, ouça. Veja, o primeiro que a pessoa tem que entender é como, nesse projeto de separar o trigo do joio, que é o primeiro que diz a palavra, que saca papai, o primeiro que saca papai é o joio. Agora, convido a essas pessoas que, repito, nós podemos aqui chamá-los de escolhidos enganados. A eles me dirijo nesse momento. Abençoados, você que está lá, que é um escolhido, que definitivamente vai voltar e que recebemos que todas essas mensagens ajudem a estruturar sua mente para essa sábia decisão que finalmente tem que tomar, porque você está se secando, você está separado da videira e você está se dando muito mal. E não negue, nem venha aqui para nos contar uma história, como se diz popularmente, porque está mentindo, sua vida não está boa, isso é óbvio, isso se nota perfeitamente. Agora bem, veja quando você observa, diz que por primeiro está a massa, o grupo, a grande massa de pessoas que estávamos todos juntos escutando no seu momento ao edificador. Sai desse corpo, Melquisedeque, passa a luz inacessível, e então entramos na dispensação da ordem de Melquisedeque. Então, o que ocorre, abençoado? Ocorre algo muito interessante? Bom, há uma divisão. Você observou essa divisão e você foi parte dessa divisão, abençoado. Então, quando você observa que tiram dois grupos e vê os dois grupos, isso já não te diz alguma coisa, abençoado? Não está te chamando a atenção uma situação na qual você está observando como o papai está separando o joio do trigo? Agora te pergunto, quantos grupos saíram do comando do Arcanjo Miguel? Quantos? Quantos grupos estão submetidos ao Arcanjo Miguel? Um só? Por que razão? Porque aqui a palavra que nos rege se chama unidade, a unidade perfeita, a perfeita unidade do Espírito, um só grupo. Agora eu pergunto, quando você volta a olhar para o outro lado, quantos grupos se vê? Olha, observe, pense.
Por isso é que o joio abençoado é separado em feixes, porque são os diferentes grupos que se separaram. Então, ali onde você veja essa separação por feixes, atenção, abençoado, isso é joio. Não se deixe enganar, isso é joio. Aqui é onde está o trigo, aqui é onde estamos na arca com a porta fechada. Esse é o celeiro, abençoado, está clarinho, ou seja, mais claro não pode ser feito, nem com plastilina, nem com argila pode ser feito, abençoado, está claríssimo. Agora, veja você, quando diz, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Veja que interessante, porque quando se observa esse detalhe, é exatamente o que está acontecendo com o efeito de que a luz do mundo, o arcanjo Miguel, nossa mãe Lisbete, está em nosso meio, pois claro, por isso que resplandecemos, porque estamos cheios de gozo, há bom ânimo em nós, estamos, melhor dizendo, vibrando de gozo permanentemente, porque onde está o Senhor, aí está a plenitude de gozo, abençoado. Então observe esses detalhes, todos esses detalhes vão se somando e são as coisas que tem que, como se diz popularmente, somar e subtrair para tomar uma sábia decisão. Isso não é como se diz aí no mundo. E para onde vai a gente? Pois para onde vai Vicente? Então Vicente vai para lá, então todo mundo vai para lá. Não, 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 abençoado. Isso tem que se pensar, observar e, sobretudo, se você é uma pessoa que diz que está submetida à palavra, pois é a própria palavra que está dando as evidências, então não se contradiga, porque então está falhando, está faltando com a verdade, ok? Mas continuemos, abençoados. Veja você que quando diz essa palavra de que resplandecerão, pois obviamente, repito, é o que hoje estamos vivendo. Agora bem, voltemos a Romanos capítulo 9, que tínhamos visto de uma maneira no tema anterior, na primeira parte. Romanos capítulo 9, versículo 21 ao 23. Veja você. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para fazer da mesma massa um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição? E para fazer notória as riquezas de sua glória, as mostrou para com os vasos de misericórdia que ele preparou de antemão para a sua glória. Veja que me chama muito a atenção os termos, deve-se ter muito cuidado com os termos, porque os termos têm um significado e esse significado te leva a uma maior compreensão da ideia. Veja que quando ele fala dos vasos de desonra, e também fala de um vaso para honra, veja você que a palavra honra e a palavra desonra, pois desonra é o antônimo da palavra honra. Agora, qual é o significado? Pois a honra é exatamente o que nós hoje rendemos a nossos pais. Em que sentido rendemos? Bom, por estarmos submetidos, por sermos obedientes, pelo reconhecimento que temos para com eles, mas veja você que aí é um detalhe bem interessante, diz que são vasos de honra preparados para a glória, e logo fala dos vasos de desonra, que são vasos que, como o joio, mostraram o que vinham fazendo, e tudo isso que já sabemos, pois que se manifestou. Mas há um ponto quando lhes dizia sobre os termos que me chamaram muito a atenção, quando se refere a nós. Veja você como tudo liga e por isso digo, você tem que aprender a alinhavar, a unir detalhes. Veja quando diz, e para fazer notórias as riquezas da sua glória, as mostrou para com os vasos de misericórdia. Ouça, abençoados, se você puxa um pouquinho pela memória a primeira parte do que tratamos, lembre-se que aí falamos de misericórdia e dissemos o que era misericórdia. Tinha uma relação estreita com o borrão e conta nova, e que independentemente dos erros, das falhas, as ações de carne que tivesse cometido, até que chegamos a essa dispensação, ouça, o Senhor não levou em conta isso, nem papai nem mamãe levaram isso em conta. Você sabe o que disseram, borrão e conta nova. Isso nos faz um vaso de misericórdia. Por que razão? Porque nós aceitamos a misericórdia de nossos pais. Todo aquele que se opôs a essa dispensação e a seu protagonista, o arcanjo Miguel, está desprezando essa misericórdia. Portanto,
já não entra dentro do título de vaso de misericórdia, senão que é um vaso de desonra. Considere esses detalhes, abençoados, isso é muito importante. Agora, veja você que Apocalipse, capítulo 12, me chama muito a atenção, como o que hoje estamos vivendo. Temos que agradecer à nossa mãe por estar estreitamente relacionado com esse projeto no qual veio esse embranquecimento, essa limpeza, essa misericórdia para conosco. Veja o que diz Apocalipse 12, verso 10. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, veja bem, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o que os acusava diante de nosso Deus de dia e de noite. Quem era esse, abençoado? Era a mente carnal. Todo o tempo a mente carnal nos acusando, trazendo agonia, nos molestando, fazendo-nos sentir mal, humilhando-nos, porque a carne nos fez fazer coisas que nos humilham, ou seja, que fazem com que nos vejam muito mal. Bom, o que aconteceu? Bom, veio por ser vaso de misericórdia, ouça bem, essa misericórdia se manifestou quando essa Babilônia foi destruída. Mas, a mais abençoados, a mais, veja você que essas pessoas que você, meu amado irmão, que me escuta e que está dentro desse pacote de pessoas que chamamos aqui de os escolhidos enganados, veja você que aí em João capítulo 10, verso 3, há uma citação muito interessante que está relacionada com aqueles sobre os quais vem a ira e que são os promotores de todo esse caos que você hoje, meu abençoado irmão, que repito, o consideramos ou o chamamos nesse momento um escolhido enganado. Veja você o que diz João 10,13. Para esse líder que te tem enganado, diz: ora, o assalariado foge, porque é assalariado e não lhe importam as ovelhas. Abençoado, deixe-me dizer algo. Essa pessoa que você está vendo lá à frente, que está liderando lá nessa mentira onde você está, isso é um assalariado, abençoado. É uma pessoa que não interessa a sua vida para nada. Para ele não importa nada além de você como uma cifra. Quando ele te olha ou te vê um sinal de dinheiro. Isso é a única coisa que interessa. Por que razão? Porque se realmente ele o amasse, se realmente ele quisesse, não estaria fazendo toda essa parafernália que montou de mentiras e de enganos sobre tudo, deixar você comendo o que é um maná velho, um maná amanhecido, privando de que você esteja desfrutando as delícias deste banquete, desse suculento manjar que nossa mãe está nos dando permanentemente, abençoado. Agora bem, veja o que diz João 10 para complementar mais esse tipo de personagens, esses líderes, esses ventrudos que estão ali, que se multiplicam e que saíram nesses tempos e que mostraram claras evidências de quem são e o que realmente buscam. Em João capítulo 10, verso 8 diz: todos os que antes, ouça-me bem, todos os que antes de mim vieram são ladrões e salteadores, mas não os ouviram as ovelhas. Abençoados? Antes de que viesse quem? Pois o arcanjo. E mais, foram gente que quando ainda o arcanjo não tinha se manifestado, que víamos ao lado do edificador, eles estavam aí do lado, se mostravam maravilhosos. Ai, que lindo! Eram todo um exemplo, mas mentiras. Eram ovelhas com os lobos dentro, impressionantes, que já saíram esses lobos, felizmente, porque obviamente se manifestou o Arcanjo Miguel, e aí, como se diz popularmente, o Arcanjo Miguel não deixou o fantoche com cabeça. Isso que não esteja, pum, pra fora e o saca de uma vez, porque imagine, ela é especialista em manipular armas, então imagine você, o inimigo que se coloque à frente, vai levar. Então aí se manifestaram, veja você como se vê claramente esses detalhes.
E como essas porções bíblicas, repito, você as vê, você as lê, onde diz: todos os que antes de mim vieram são ladrões. A você não sou ladrão, ladrão, ladrão. O que faz um ladrão? O ladrão é o que agarra o que não é dele? O ladrão é aquele que lhe dão algo para administrar e depois te diz: não, não, isso é meu. Isso é como, por exemplo, em nossos países na América Latina, que regularmente a pessoa que dirige um táxi, nem todos são proprietários do táxi, ou que dirige um ônibus. O condutor de um ônibus regularmente não é o dono do ônibus, é um empregado. Isso é como se um dia o condutor do ônibus dissesse: não, sabe o que? Eu vou ficar com o ônibus. Mas como assim? Sim, porque eu tenho dirigido ele por 20 anos, então o ônibus é meu. Não, senhor, o ônibus não é seu, você tem um salário. Então exatamente isso passou aqui, exatamente isso vimos. Personagens que por anos dirigiam coisas que papai lhes havia colocado para administrar, quando chegou o momento em que tinham que entregar, as roubaram. Por que razão? Porque tinham que aparecer na cena bíblica, onde diz, repito: todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas olhe você o detalhe: mas não os ouviram as ovelhas. Claro, que é ovelha, não nada a ver. Eu com ladrão não quero nada, absolutamente. Então observe esse detalhe. Por isso lhes digo, abençoado, você está no lugar equivocado. Você é uma ovelha e você sabe porque o Espírito Santo lhe dá testemunho a seu espírito. Você não acha paz, você não se sente bem, você ouve essa voz que dizia o edificador. Se lembra quando o edificador dizia que existe uma voz? Sim, Senhor, essa voz, não se faça surdo, abençoado, não se faça surdo. Tome a decisão e saia já, saia logo daí, ok? Vamos ao quarto ponto do tema que viemos tratando, a ordem de Melquisedeque, a dispensação da ira. Quarto e último ponto, onde tratamos do aspecto de como se manifestará sua ira. Isso é bem interessante saber, ouça. E como vai se manifestar a ira de Deus? Como é esse assunto? Isso é bem interessante. Bom, para isso, abençoados, vamos à segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, desde o versículo 13. Olhe você como começa a falar. Já temos claro, abençoados, que existem dois grupos: vasos de honra ou vasos de misericórdia e os vasos de desonra. Ok. Olhe você o que diz ali na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 13. E não como Moisés, que punha um véu sobre seu rosto, para que os filhos de Israel não fixassem os olhos no fim daquilo que haveria de ser abolido, mas o entendimento deles se embotou, porque até o dia de hoje, quando leem o antigo pacto, o mesmo véu está não descoberto, o qual por Cristo é tirado. Olhe, exatamente o mesmo, aqui a palavra-chave é véu. Em que ficaram as insensatas, como se chama a Bíblia? Ou em que andam enredados nossos abençoados irmãos, escolhidos, confundidos, enganados? Andam nisso, grudados no véu, enredados com o véu, enredados com uma situação que já deveriam ter superado. Por que razão? Porque olha o que diz, olha que interessante, quando você vai ali mesmo, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, do capítulo 3, versos 7 ao 11, diz: e se o ministério de morte, ouça bem, gravado com letras em pedras, foi glorioso, tanto que os filhos de Israel não puderam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual havia de perecer, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justificação, porque também o que foi glorioso não é glorioso em comparação com a glória mais eminente, porque, ouça-me bem, se o que perece teve glória, muito mais glorioso será o que permanece. Abençoado, está claríssimo. Olhe, é simplesmente fazer um paralelo dispensacional. Aqui está fazendo o apóstolo Paulo com o tempo de Moisés, e no tempo em que ele está moldando nas cartas paulinas, que ele está colocando o fundamento
para o tempo da incircuncisão. Então, quando faz esse paralelo, ele diz: ouça, esse era um ministério de morte, esse era um ministério com umas tremendas desvantagens. Bom, agora simplesmente esses conceitos translade-os à dispensação anterior e aplique-os e encaixe-os em esquadrinhos na dispensação anterior e tome a dispensação atual como um comparativo. Então você vai poder entender basicamente que este é um ministério, como diz aqui, ouça que lindo, diz isso no versículo 11, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, diz, versículo 11 diz: porque se o que perece teve glória, ou seja, se a dispensação passada, já para o nosso caso, se na dispensação passada, com o seu protagonista, teve glória, e a glória foi maravilhosa, claro, conhecemos o evangelho da incircuncisão, conhecemos os mistérios que estavam codificados, escritos pelo apóstolo Paulo, maravilhoso, e mais, isso nos catapultou a uma dimensão que nos separou do sistema religioso, maravilhoso, isso teve sua glória. Mas ouça-me bem, o que aconteceu? O que ocorreu com o protagonista dessa dispensação? Bom, deixou de ser, saiu desse corpo, passou a luz inacessível, seu corpo deixou de ser, Melquisedeque sai, passa a luz inacessível, e o mesmo instaura através de seu arcanjo a nova dispensação. Qual? A dispensação da ordem de Melquisedeque, precedida e dirigida nesse momento pelo arcanjo Miguel, nossa mãe Lisbete. Então, o que diz? Quando fazemos a comparação, diz: muito mais glorioso será o que permanece, abençoado, e o que aqui se iniciou a partir do 15 de novembro do ano de 2013, onde já nossa mãe aparece na cena pública e começa o desenrolar do seu ministério como o arcanjo Miguel, abençoados, aí apareceu o que permanece, e isso é muito mais glorioso. E nós, repito, nós hoje, olhe para nós, é maravilhoso. Os que estamos debaixo dessa dispensação e estamos submetidos ao arcanjo Miguel, para nós é maravilhoso porque nós podemos fazer essa comparação, abençoado. E você, o que está lá comendo algarobos, abençoado, que está lá passando no forno, você também a viveu? Você viveu a anterior dispensação, você viveu as glórias da anterior dispensação, mas está perdendo a glória do que permanece, porque o que permanece, lembre, é muito mais glorioso que o que já apareceu, que o que já passou. Então, não perca de vista isso. Agora bem, olhe você que quando você vai a Mateus, vamos a Mateus, lá no capítulo 21, olha que interessante essa citação, Mateus 21, dos versos 42 ao 44, olha o que diz. Disse-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa veio ser cabeça de ângulo. O Senhor fez isso e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu os seus frutos. Atenção com isso, os frutos dele. E quem cair sobre essa pedra será quebrantado. E sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Ouça-me bem, que interessante. Isso é o que está acontecendo com as pessoas do véu anterior, abençoados. Ficaram grudados nesse véu, ignorando o que hoje em dia temos diante de nós, ao mesmo Deus na pessoa do arcanjo Miguel, com o maná fresco, com o novo no que temos que estar, e mais, entendendo, porque essa é a parte que você não pode perder de vista, abençoado. Olhe, eu convido a essa reflexão. Quando você chegou a essa graça, a esse tempo, você chegou na dispensação anterior, protagonizada por José Luiz Jesus Miranda. Um de seus pontos, bandeira, foi a transformação. Disso nos falou todo o tempo. E mais, os últimos anos, você pode revisar, os últimos 5 anos, falamos assim? Façamos um corte dos últimos 5 anos do seu ministério. Qual foi a grande ênfase, abençoado? Olhe, se falou da contagem regressiva, bom, se falou de uma série de eventos, todos marcados dentro do que era a transformação. Então, hoje em dia, vemos quando nos chega esse momento em que ele passa a luz inacessível, Melquisedeque passa a luz inacessível, e se inicia o projeto da ordem de Melquisedeque, e nossa mãe, o arcanjo Miguel, aparece na cena pública. Então, nós observamos um detalhe muito interessante,
não houve transformação, mas observamos que através de toda essa série de temáticas que estamos recebendo, todas estão nos levando dentro do mesmo contexto bíblico, que se explica por si mesmo até essa transformação. Então, quando você observa as evidências, porque é esse que é o ponto, observe as evidências do que aqui está se dando, do que o arcanjo Miguel nos trouxe e está trazendo dia a dia. Então, quando você observa isso, você se dá conta que todos os elementos que estão se desenrolando ao interior dessa dispensação, das mãos do arcanjo Miguel, para os que estamos submetidos a ela, estão marcados e encaminhados até a transformação da qual nos falou aquele véu no qual você todavia está grudado. E o véu lhe disse da transformação, mas ele chegou até um ponto, ele entregou o bastão. Se lembra quando os atletas correm e entregam o bastão ao outro e segue? Ele entregou o bastão para quê? Para que esse anjo que está hoje aqui, o nosso meu arcanjo Miguel, nossa mãe Lisbeth, ela é o anjo da meta, ela é o atleta da meta. Se não estou equivocado, eu não conheço muito atletismo, mas se não estou equivocado, creio que são 3 ou 4 atletas da mesma equipe. Então arranca um com o bastão, entrega para o outro, o segundo arranca e entrega para o terceiro, e o terceiro para o quarto. Então o quarto é o atleta da meta. Bom, isso é exatamente o que está fazendo o arcanjo Miguel. Então não perca essa sequência, isso é uma sequência. Não desligue a sequência, e menos indo atrás de um ventrudo, de um morto de fome, de um busca-pão. Não vá atrás de um busca-pão, por favor. Esse não é o chamado. Você é um anjo, você é uma pessoa, você é um Deus. Você não está chamado a andar atrás de um arrastado que anda buscando dinheiro. E quero dizer uma coisa, se as riquezas só fossem pratos, seria muito triste, seria muito desgraçada as riquezas. Seria algo tremendo. Mas bom, isso vai chegar a seu momento e você também vai ver, espero que já esteja deste lado. É melhor ver os touros da arquibancada para que seja aqui desse lado e não vai estar lá do lado do touro para que te firam com a espada ou para o lado do toureiro para que leve uma chifrada. Não, oxalá, esteja aqui com o público para que desfrute do espetáculo, porque o espetáculo vem abençoado. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 4 ao 6. Comeram todos do mesmo alimento espiritual e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual e o seguia, e a pedra era Cristo. Olha, tudo isso nos fala de que, como lhe digo, todas as pessoas que hoje em dia estão lá nessa dissidência, como nós, todos recebemos o mesmo, todos recebemos o mesmo alimento. A pergunta é, por que eles saíram? Nós não saímos, nós estamos aqui. Daqui não nos movemos, aqui sempre estivemos. Aqui iniciou o edificador seu processo, aqui terminou com sua edificação, passou a luz inacessível, nos trouxe sua ajuda idônea, seguimos com ela, nós não temos saído, os que saíram foram eles. Então observe isso, porque todos esses elementos são provas, são elementos provatórios. Ouça-me bem, dessas pessoas sobre as quais essas manifestações da ira de papai vão ser evidenciadas, vão ser colocadas sobre eles. Então, quando falamos já de como vai se manifestar essa ira e de como vai se fazer presente, devemos ter em conta 2 detalhes basicamente que quero remarcar, já com isso finalizamos. O primeiro é que essa ira se manifesta no efeito de que essas pessoas estão destituídas da glória de Deus. Agora, olhe você o que diz Romanos, capítulo 3, dos versos 21 a 26. Vamos ler essa parte. Mas agora a parte da lei se manifestou a justiça de Deus, testificada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem nele. Porque não há diferença, porquanto todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus pôs como propiciação por meio da fé em seu sangue, para manifestar a sua justiça pela remissão dos pecados, ouça-me bem, pela remissão dos pecados antes cometidos sob a paciência de Deus, para manifestar a sua justiça nesse tempo presente, ouça-me bem, para manifestar a sua justiça nesse tempo presente, a fim de que ele seja o justo e o que justifica ao que é da fé em Jesus.
abençoado, aí eu somente ouço o mesmo som que se chama borrão e conta nova, porque olhe bem, é nesse tempo, e aqui quero fazer um comentário bem interessante que tenho aprendido com meus pais, que têm me ensinado. Olhe, muito simples, nós sabemos da obra da cruz, sabemos que ali houve um sacrifício, houve um derramamento de sangue, mas a pergunta é, em que momento tudo isso se fez efetivo? Por que razão hoje em dia se fala de limpeza, purificação, tudo isso? Por quê? Bom, porque precisamente tudo isso se faz efetivo. Efetivo porque, ouça bem, lembre que isso nos ensinou o edificador. Ele não morreu por lobos, ele morreu por ovelhas. Mas quando íamos saber quem eram as ovelhas, abençoados? No momento que se separaria o trigo do joio. E mais, foi o arcanjo Miguel que nos disse, ouça, já se separaram os cabritos das ovelhas? Tenha muito presente esse detalhe. Então é ali onde tudo isso que está narrando aqui o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3 toma vigência, se faz efetivo nesse borrão em conta nova. E olhe, que importante, vamos a Hebreus, aí é onde encontramos uma evidência bem importante que o escritor de Hebreus, que já sabemos que e temos entendido por meio de nossa mãe, que é Maria Madalena, olha o que diz. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez para tirar o pecado de muitos e aparecerá por segunda vez, sem relação com o pecado, para salvar aos que o esperam. Por essa razão, hoje em dia, nós temos que entender que esse anjo que desejais, esse desejado das nações, hoje está presente em meio nosso. Hoje em dia se faz manifesta a presença do arcanjo Miguel em meio nosso para dar cumprimento a isso que estava no plano legal e trazê-lo ao plano vital. Quero terminar, abençoados, com um ponto que me parece muito interessante tocar e que está precisamente marcado em tudo que tem a ver com as diferentes maldições que traz essa situação, as maldições implícitas na ira de nosso Pai e que estão ali escritas na Bíblia. Olhe, você quando observa em Deuteronômios, capítulo 28, eu só vou dar a referência porque é larguíssimo, abençoado. Em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15 ao 68, eu convido a você que simplesmente lhe dê uma lida a tudo isso, porque não vamos ler todo o conteúdo, porque levaria muito tempo. Mas simplesmente para que você observe como na mesma lei, quando você observa a lei que tem mandamentos, estatutos, ordenanças e o aspecto sacrificial, aí na lei você observa que nessa passagem de Deuteronômio 28, do 15 a 68, diz que existe uns postulados de maldição para todos aqueles que se saem da ordem estabelecida por Deus. Então, quando você observa esses detalhes, vão se dar conta de todas as coisas que vêm sobre aqueles que se levantaram contra o arcanjo Miguel e contra sua dispensação que hoje estamos vivendo. Então, simplesmente, abençoados, quero nesse tempo dar graças a meu pai e a minha mãe, a meu pai, Melquisedeque, e a minha mãe, o arcanjo Miguel, por esse tempo tão especial que me tem permitido compartilhar com vocês nessa segunda parte da ordem de Melquisedeque, a dispensação da ira, convidando-os que continuem revisando os temas, escutando os calqueios, muito pendentes de tudo, porque cada vez o que vem são glórias muito maiores. E como sempre advirto, não se impressione nem se aterrorize. Escute com atenção, analise, revise, medite, pense antes de tomar decisões que posteriormente podem te produzir muita dor, como sempre declarando-os abençoados no nome do meu pai Melquisedeque e da minha mãe, o arcanjo Miguel.